Graça e paz. Hoje, mais uma vez aqui com vocês, meus amigos, meus irmãos, para podermos compartilhar a palavra de Deus e de uma maneira que a gente possa sempre, é o nosso propósito, nosso objetivo, mergulhar nos textos originais e tirarmos a conclusão correta do que aquele texto sagrado está nos dizendo. Esses dias estava lendo sobre o texto de Levítico, e Vaikirá em hebraico. Então, Vaikirá, capítulo 16, no versículo 10, nós vamos ter a descrição do bode, dos bodes que devem ser colocados no usados no dia de Yom Kippur, dia do perdão. Bom, naquele texto nós vamos ler que existem dois bodes. Então vai ser tirado a sorte, um bode vai ser para Yahvé, para o Deus eterno, para Hashem, e o outro bode será para ser enviado ao deserto. O bode que foi sorteado para Hashem, para o Deus eterno, ele vai ser sacrificado. E o outro bode que vai ser enviado ao deserto, ele vai ser enviado, obviamente, vivo, ele não vai ser sacrificado. Bom, onde nós queremos chegar aqui? Primeiro eu vou ler o versículo, depois nós vamos falar sobre o assunto em si. No versículo 10 de Vaikirá, de Levítico 16, nós temos: mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. A ideia do texto é muito clara, né? Primeiro, Arão teria que até mesmo sacrificar um carneiro por ele mesmo, pela sua família, né? Porque é o dia do perdão, é o dia de Yom Kippur. Então ele deveria se apresentar diante do Eterno e fazer esse sacrifício. E depois ter esses dois bodes que a própria congregação deveria providenciar. E um bode seria sacrificado para Yahvé e o outro bode seria enviado ao deserto, que ficou conhecido como bode emissário. Onde eu quero chegar nesse tema? Existe dentro do catolicismo e dentro da igreja evangélica correntes que dizem que o bode emissário, que às vezes na tradução lá da sua Bíblia está escrito Azazel, é o nome de um demônio, né? É citado como um dos 7 demônios. Outros dizem que é um dos demônios que teve relações com as mulheres e gerou os nefilins, os filhos dos anjos, né? E então existe até uma lista de 7 anjos, de 7 demônios, e um dos demônios seria conhecido como Azazel. Então um dos bodes seria para Yahvé, para o Eterno, e outro bode para o demônio Azazel. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Porque imagina que, primeiro, o próprio Eterno ordenando a Arão que tomasse 2 bodes, se sorteasse, um seria para ser sacrificado a ele, e o outro seria enviado vivo para o deserto. Agora imagine se o próprio Hashem, o próprio Eterno diria: um bode vai ser para mim, e outro bode vocês vão oferecer para o demônio que vive no deserto, Azazel. Ele estaria dando honra, glorificando um demônio. Seria ridículo, né? Nós nunca iremos encontrar isso na Tanakh, nas escrituras sagradas hebraicas. Então não tem lógica, já parte do princípio que não tem lógica, tá? A ideia que está ali nas melhores traduções é bode emissário. Por quê? Porque a palavra Azazel, ela não tem o sentido de um vocábulo, né? Ele não é um nome de alguém, um nome de uma pessoa, um nome de um ser. As Bíblias que têm esse nome Azazel, elas são baseadas no erro de um copista, de um copiador, né? Que quando fez a tradução juntou os dois, as expressões que é es e azal, né? Que significa bode, es é bode, e azal significa ido, enviado para, né? Distanciado ali, que seria a palavra emissário, né? Emitido, enviado, né? Então, azal seria bode emissário, bode que se foi, né? Bode que foi enviado para o deserto. Não tem nada a ver de um bode que foi enviado para o demônio. Então,
E como a gente pode ter mais fundamentação sobre isso? Claro, nós podemos lançar mão do Talmud, ou lançar mão também da Septuaginta, a tradução dos 70, a tradução grega da Tanakh, né, dos livros da sua Bíblia, que são a parte considerada da antiga aliança, né, o Velho Testamento. Lá no versículo 10, na Septuaginta, na tradução em que os rabinos fizeram na época de Levítico, de Vaikirá 16:10, consta a palavrinha apostelaim, né, que é exatamente a palavra enviado em grego. Então, os rabinos, quando fizeram a tradução do hebraico para o grego, eles tiveram esse cuidado de colocar a palavra correta, né? Azal, bode enviado, né? Bode que foi enviado para o deserto. Portanto, não se trata de um demônio, mas sim da palavra, de duas palavrinhas, né? Duas partes em hebraico, azal, bode enviado, bode emissário, que seria a ideia, o contexto seria de que o pecado vai ser afastado do povo de Israel, né? Vai ser lançado para longe do povo de Israel. Lembre-se que é Yom Kippur, o dia do perdão. Então, primeiro tinha que haver um sacrifício, né? Porque o pecado gera a morte. E um vai morrer justamente por causa disso, né? E o outro vai ser enviado para o deserto. Então, a dupla conotação é de que o pecado gera morte, mas ao mesmo tempo, com o perdão de Deus, o pecado é lançado para longe de Israel. E hoje, a gente pode dizer de todo aquele que realmente confessar, reconhecer Yeshua HaMashiach como o Redentor, o Salvador. No português, Jesus. É importante você ter em mente isso. Não são misticismos, mas o que o hebraico verdadeiramente revela. Que Hashem, o Eterno, possa te abençoar e te dar cada vez mais fundamentação, clareza e paixão pelas Escrituras Sagradas. Amém? Até a próxima.